Olá, você que me ouve. É um prazer estar junto com você em mais uma aula da Deus Conosco, da classe Deus Conosco, da Primeira Igreja Batista do Brás. A gente está aí avançando bastante aí na leitura da Bíblia, né? Espero que você esteja conseguindo acompanhar legal aí as leituras, né? Na verdade, essa semana a gente já até conseguiu concluir o livro de Crônicas, a leitura do livro de Crônicas, e é exatamente o livro de Crônicas que a gente também vai concluir nesta aula, né? Nessa aula que a gente está gravando agora. E eu espero que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, esteja muito bem de saúde. Espero que ah, esse período, apesar desse período trazer grandes desafios, mas também que esse período também esteja trazendo bastante aprendizado para você, assim como está trazendo para mim. Desculpe. É um período de uma oportunidade, né? Uma oportunidade que a gente tem de ficar mais junto da família, né? Apesar do trabalho secular não parar, a gente está trabalhando em casa, mas enfim, é uma experiência nova para todo mundo, né? Espero que esteja sendo bom e que a sua semana tenha sido muito boa. Então a gente vai falar hoje, né, nessa aula que é uma conclusão de Crônicas. Nós vamos então terminar o livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 20 até o capítulo 36. E nesse momento eu convido você para uma oração, se você ainda não o fez. Convido você para dar uma pausa nesse vídeo e orar e pedir ao Senhor direção para que Ele ah, esteja aqui nesse momento de estudo, né, esteja com você nesse momento de estudo, para que Ele realmente ilumine, né, ilumine as mentes, os corações, as nossas mentes, os nossos corações, aqui para nós termos o melhor proveito da aula. Ok? Dê uma pausa agora e faça uma oração se você ainda não o fez. Então, muito bem. Eu quero me reportar às aulas anteriores, né? A gente já teve aí 2 aulas sobre crônicas. A gente na primeira aula falou basicamente ali até um pouco mais da metade do primeiro livro de crônicas. Na aula anterior a gente falou da segunda metade até uma boa parte aí do segundo livro de crônicas, e hoje a gente vai concluir então nessa terceira parte falando aí sobre esse livro que, como a gente já disse, né, como a gente já falou em outras aulas, é um livro com um volume apenas, mas que na tradução aqui para o grego acabou virando dois volumes, né, assim como Samuel e Reis. E eu também gostaria de me reportar aí as 2 aulas anteriores para falar um pouquinho da introdução, né? A gente fala ali naquelas aulas a respeito da introdução, do objetivo do autor de Crônicas, né? Que era realmente resgatar aquela questão da unidade, aquela questão do espírito da questão da unidade da nação judaica, né? A questão inclusive que é muito importante, né? A questão do culto da nação judaica. Desculpem. E é por isso que eu faço então menção a essas aulas. Espero que você tenha assistido aquelas aulas. Se você ainda não fez, pode fazer, mas onde a gente fala um pouquinho aí de uma introdução, de uma questão um pouco mais geral aí a respeito desse livro. E hoje a gente vai tentar focar um pouquinho sobre a vida de alguns reis, né? O primeiro rei que a gente vai focar hoje, né, fazer um enfoque um pouco mais específico, né, é a respeito do rei Jeorão. Vamos ler então, eu já vou direto para a leitura, para a gente ganhar bastante tempo aí. Afinal de contas, nas 2 aulas anteriores a gente já falou bastante sobre a parte introdutória, né?
Vamos lá para o capítulo 21 de 2 Crônicas. Abra sua Bíblia, capítulo 21 do segundo livro de Crônicas, nos versículos 5 e 6 agora no início, tá? A gente vai fazer a leitura de 2 versículos inicialmente para a gente falar a respeito desse rei de Judá, ok? Lembrando, né? O livro de Crônicas ele enfatiza ou enfoca muito mais os reis de Judá, do reino do sul, do que do reino do norte, Israel. Ele não se preocupa muito com os reinos do norte, com os reis do norte, mas sim com os reis do sul. Afinal de contas, como a gente já falou nas aulas anteriores, a questão era realmente enfocar a história, né, dos reis de Judá, até mesmo pela questão aí da restauração do povo judeu, ok? Bom, capítulo 21 então de 2 Crônicas, versículos 5 e 6. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era a sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Bem, eu vou ler mais alguns versículos aqui do capítulo 21, mas eu quero dar uma pausa aqui para falar algumas coisas a respeito desse rei Jeorão. Bom, e também a respeito do que o autor fala, né? Como a gente falou nas aulas anteriores, e a gente acabou de falar aqui, o enfoque principal é sobre os reis do reino do sul, que é o reino de Judá, e quando ele fala a respeito dos reis de Israel, do reino do norte, ele fala muitas vezes em tom pejorativo, e é o caso aqui, né? Veja que no versículo 6, olha o que ele diz, né? Andou nos caminhos dos reis de Israel. Então ele está dizendo o seguinte, né? Na verdade, quando ele introduz essa ideia e depois ele vai falar que ele fez o que era mal perante o Senhor, né? Ele diz exatamente o quê? Que os reis de Israel todos andaram, todos fizeram o que era mal perante o Senhor. E na verdade a gente já viu que é verdade isso, né? Infelizmente. Mas isso só reforça, só um pouquinho para reforçar aquilo que a gente falou em aulas anteriores, né? Em outras aulas, sobre esse tom pejorativo que o autor de Crônicas, que provavelmente é o sacerdote e escriba Esdras, esse tom pejorativo que ele usa para se referir aos reis de Israel, ok? Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção é a respeito dessa questão de com quem Jeorão era casado. Jeorão era casado exatamente com a filha de Acabe, né? Acabe foi um dos reis mais perversos aí de Israel. Nenhum deles era piedoso, mas Acabe foi realmente um dos mais terríveis, como a gente já disse em aulas anteriores, né? Na aula anterior, Acabe, por exemplo, foi quem teceu uma perseguição muito forte, né, ao profeta Elias, né? E quem era então quem era a esposa de Acabe, ok? Era Jezabel. E essa mulher Jezabel, né? Essa mulher Jezabel é quem, digamos assim, foi uma das responsáveis por desencaminhar Acabe, né? E desse lar, né? Desse lar tão perverso, né? Veio uma mulher, né? Nasceu a filha, né? De Acabe e de Jezabel. E inclusive essa mulher se chama Atalia, que depois de alguns capítulos aqui em Crônicas, né? Você notou, se você já leu ou se você não leu ainda, você vai notar que alguns capítulos mais à frente, essa Atalia, essa mulher, ela vai acabar usurpando o trono, né? Mas enfim, para dizer o seguinte, né? Esse rei Jeorão, ele se casou muito mal, né? Ele fez um casamento horrível, se casou com uma mulher
que o levou, assim, certamente influenciou muito, né, para que ele fizesse o que era mal perante o Senhor. O berço dele era um berço muito, berço dela, desculpem, era um berço muito complicado, né? Veio de uma família idólatra, de uma família perversa. Acabe e Jezabel eram os pais, e isso certamente fez uma grande influência sobre a vida desse rei Jeorão, né? Vejam aqui no mesmo capítulo 21, versículos 16 a 20, né? Versículos 16 a 20 diz o seguinte, nesse mesmo capítulo 21 de 2 Crônicas: Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Vejam que complicada a história desse rei Jeorão, né? Ele teve sobre si um juízo muito severo da parte do Senhor, né? Como diz aqui nesses versículos, né? Ele foi acometido aí por uma enfermidade muito horrível, né? Como a gente vê aqui, eles saíram, olha só, saíram as entranhas por causa dessa enfermidade gravíssima, né? E ele morreu de uma forma terrível. Agora, talvez isso, apesar de ser extremamente horrível, né? Talvez essa parte não seja não seja assim a mais horrível, a pior da vida dele, porque na verdade o que a gente vê de pior na vida dele é exatamente o que está no versículo 20, né? Esse foi sem deixar de si saudades. Bom, claro que existe até, digamos assim, uma hipérbole nisso tudo, né? Mas de qualquer forma, o registro que fica na história, na história e na Bíblia, é que ninguém sentiu saudades desse homem. Que terrível é isso, né? A pessoa morrer e ninguém prantear essa morte, né? Ninguém sentir saudade. Ou seja, que legado deixou este homem? Que legado horrível deixou esse homem, Jeorão, né? É muito triste ver isso ver isso na história de uma pessoa, na história de um homem, né? Principalmente na história de um rei de Judá, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que Jeorão foi tão perverso, foi tão idólatra, e ele deve ter sido um rei tão mau, né, para o seu povo, que realmente as páginas da Bíblia deixam esse registro triste a respeito da vida dele. Além de ele ter sofrido com uma enfermidade tão sofrida quanto essa, ele morreu e não deixou saudade. Vejam que terrível. Pode até ser que o autor de Crônicas aqui, o cronista, tenha pesado um pouco a mão aqui sobre esse homem, mas de qualquer forma, certamente ele não era alguém que era amado pelo seu povo, né? E se fosse amado, ele era amado por muito pouca gente, né? E isso mereceu exatamente essa menção de que ele morreu sem deixar de si saudade. Agora, é claro que esse aspecto que eu vou falar não é o único responsável por isso, né? Mas aqueles versículos 5 e 6, eles me falam muita coisa sobre isso, tá? Que a gente o homem precisa tomar muito cuidado com quem se casa, ok? A mulher,
A mulher tem um papel extremamente importante na vida de um homem. Você que está me vendo, você que está me assistindo, né? Você certamente tem histórias muito tristes aí de homens que infelizmente acabaram indo por um caminho bastante complicado aí por conta de mulher, né? E, enfim, para resumir a história, o homem precisa ter muito cuidado, né? Quando se casa, não apenas quando se casa, quando namora, né? Enfim, o homem ele é muito influenciado pela mulher. Ele é muito influenciado pela mulher com quem se relaciona, pela mulher com quem namora, pela mulher com quem se casa. Então você, jovem, você que me assiste que ainda não casou, você que me assiste que ainda não namora, né? Preste muita atenção com quem você está se relacionando, com quem você vai se relacionar, preste muita atenção com quem você vai se casar, né? Esses versículos aqui mostram muita coisa, é um ensinamento muito importante sobre isso, né? Olha a família da sua futura esposa, né? Da sua namorada, com quem você pretende se casar, né? Veja o berço dela, né? Não é uma questão de ter poder econômico, poder financeiro, né? Não é isso. A questão é assim, a, o lar. Como é esse lar? Esse lar é um lar temente a Deus, é um lar que realmente é onde o Senhor habita, né? Ou será que é um lar assim totalmente voltado para o mal, como era, por exemplo, o lar de Acabe e de Jezabel? Então, preste muita atenção nisso, né? Você que ainda não casou, não se casou, você que ainda não namora, né? Preste muita atenção, e eu estou falando isso especificamente para o homem, ok? Não que para a mulher também isso não seja importante, obviamente que é, mas o homem ele é muito influenciado pela sua mulher, pela mulher com quem se relaciona, ok? A mulher pode ser uma bênção, né? Mas também pode ser uma maldição, né? Pode levar o homem à ruína, pode levar o homem, inclusive, a ter esse destino aqui, a ter esse final aqui, final extremamente triste. Não estou dizendo que somente porque Georão se casou com a Thalia que isso aconteceu. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que isso certamente contribuiu muito, né? A mulher com quem Georão se casou realmente era uma mulher que vinha de um lar extremamente complicado. Então prestemos atenção nisso. Preste muita atenção nisso, você que ainda não se casou, você homem que não se casou e que você que está procurando uma esposa, que está procurando uma namorada, preste muita atenção, né? Tome muito cuidado com isso. Um outro rei que merece aí um pouquinho da nossa atenção, todos certamente merecem, né? Tanto no sentido de tirar bons exemplos de como tirar maus exemplos, assim, para que não façamos igual, né? Todos são importantes, mas alguns são mais destacados, né? E agora eu quero falar a respeito de Uzias, esse rei Uzias que tem uma história até interessante, né? Tem um exemplo também bom para a gente tirar para a nossa vida, ok? No capítulo 26 de 2 Crônicas, eu quero ler então inicialmente os versículos 3 a 5. Assim diz o capítulo 26 de 2 Crônicas, versículo 3. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus,
nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Até o versículo 5. Bem, Uzias então ele é tido aqui pelo autor de Crônicas e pelo testemunho do próprio Senhor aqui, que é o autor intelectual da Bíblia, né, como alguém que fez o que era reto perante o Senhor, perante o nosso Pai Celestial. E ele, inclusive, né, diz aqui assim: nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. É porque existe uma questão a respeito do rei Uzias, que a gente vai ver agora no mesmo capítulo 26, tá? Nos versículos 16 a 21. Vamos lá no capítulo 21, capítulo 26, mesmo capítulo 26, a partir do versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Falando de Uzias. E cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a honra da tua parte, para a honra tua da parte do Senhor Deus. Vou fazer uma pausa aqui. Vejam só que firmeza desse sacerdote, né? Desses sacerdotes, melhor dizendo. Eles deram uma ordem ao rei, né? Deram uma ordem ao rei dizendo assim: olha, sai do santuário. Vejam que firmeza, né, desses sacerdotes aqui. Eu acho interessantíssimo esse versículo, né, pela convicção, né, que eles tinham a respeito do ministério que eles tinham perante o Senhor, né? Porque eles estavam falando nada mais, nada menos do que com o próprio rei, né? E dizendo assim, ó, sai daqui, sai do santuário porque tu transgrediste, né? Transgrediste o mandamento, transgrediste a ordem do Senhor, né? Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Até o versículo 21 eu quero ler com você. Veja, o rei Uzias começou muito bem. Como diz aqui os versículos 3 a 5, como a gente leu, né? Ele fez o que era reto perante o Senhor, né? Ele começou buscando ao Senhor, buscando uma vida piedosa, uma vida humilde perante o Senhor, mas e aí no momento em que ele se fortaleceu, em um momento assim em que o Senhor lhe deu prosperidade, né, como diz aqui no versículo 5, né, Deus o fez prosperar, mas enquanto andou nos seus caminhos, ele então se ensoberbeceu, ele se exaltou. E aí aconteceu o que aconteceu. Ele achou que ele tinha inclusive atribuição ou competência para entrar na casa do Senhor, entrar no templo e oferecer incenso, né? E oferecer ali, queimar incenso, né? perante o Senhor ali no templo. Ele se achou nesse direito, né? Aliás, ele se arvorou, né? Ele se atribuiu. Creio até que ele tinha
creio não, eu tenho uma convicção de que ele realmente ele conhecia, né? Ele sabia que ele não poderia fazer isso, mas ele se exaltou simplesmente. Uma coisa para a gente pensar muito bem, né? Onde está, onde estamos e de que maneira nós lidamos com o sucesso. Seja em qual área da nossa vida for o sucesso. De que maneira nós nos comportamos quando nós prosperamos, né? Quando a gente prospera na vida profissional, quando a gente prospera na vida eclesiástica também, a gente pode falar isso, né? Como é que nós nos comportamos? A gente se exalta? Isso é muito fácil acontecer. Que a gente tome muito cuidado para não cair nesse erro, nesse pecado, né? Nesse pecado da arrogância, nesse pecado do querer se achar muito importante, de se exaltar, né? E porque isso fez com que Uzias caísse, ok? Uzias que começou tão bem, né? Uzias que assim, ele teve um início tão bom do seu reinado, terminou leproso, morreu leproso, né? Por conta aí desse problema de se exaltar, né? Tomemos muito cuidado, né? Davi, como a gente já falou em aulas anteriores, né? Em algumas aulas que a gente já falou sobre isso, Davi ele atribuía o sucesso ao Senhor. Ele não se atribuía o sucesso. Ele sempre dizia o seguinte: olha, eu sou somente instrumento de Deus, né? Eu estou aqui somente como instrumento, né? Não que ele não tenha caído em erro, ele caiu sim, né? Mas, por exemplo, numa situação dessa, ele jamais faria isso. Pelo que a gente lê da história de Davi jamais faria isso, né? E ele sempre andou de uma forma piedosa perante Deus. Ele cometeu seus erros, mas ele sempre andou de uma forma piedosa perante o Senhor. Isso é importante para que a gente não erre também, para que a gente mantenha a nossa humildade, a nossa piedade, a exata medida de quem nós somos perante Deus, né? Que a gente não pode fazer o que a gente não pode fazer é aquilo que Uzias fez e que no fundo foi aquilo que levou à queda de Lúcifer, né? Lúcifer se achou muito importante. Lúcifer se achou o grande anjo de luz, né? Não que ele não fosse, mas ele se achou maior do que Deus. Então, essa questão de se exaltar, ela é muito perigosa, né? A gente está a todo momento a gente é desafiado a lutar contra essa questão de se achar, né? E é muito fácil a gente cair nesse erro, principalmente quando a gente tem muita gente ao nosso redor, né, falando que olha, você é o cara, enfim, você sabe muito bem do que eu estou dizendo, né? As pessoas começam a exaltar muito as qualidades. E aí isso pode acontecer, e isso é muito fácil acontecer, que estejamos vigilantes para que isso não aconteça, para que não aconteça aquilo que aconteceu com Uzias, que não aconteça na nossa vida. Não é nem a questão da lepra, mas que a gente não caia nesse pecado de se exaltar, ok? Aqui Uzias, infelizmente, ele começou tão bem e terminou tão mal, né? Morreu leproso. É um exemplo para a gente levar para termos muita atenção com essa questão da arrogância e de se exaltar, de se achar, ok? Vamos lá para o capítulo 29. Agora falando um pouquinho de Ezequias, ok? Ezequias foi um grande rei, de Judá, ok? Esse rei Ezequias, ele foi um dos, digamos assim, a gente pode apontar aí três grandes tentativas, entre aspas, né, de reavivamento espiritual em Judá, né?
Um deles, de uma forma um pouco menos destacada, foi com Joás, né? A segunda com esse rei Ezequias e uma terceira com Josias, ok? Foram os três, digamos assim, três grandes momentos, talvez, que a gente pode apontar aí como tentativas de reavivamento espiritual, né? Reavivamento no sentido assim de derrubar a idolatria, de realmente tentar restabelecer o culto realmente, o culto que realmente vai ao encontro de glorificar o Senhor, né? Mas vamos falar de Ezequias um pouquinho. Ezequias, então, capítulo 29 de 2 Crônicas, a gente lê assim, eu quero ler 11 versículos com você. Os primeiros 11 versículos. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Bom, a gente já falou aqui em aulas anteriores. O grande, talvez o grande objetivo, o grande alvo aí do cronista, né, do autor de crônicas, era realmente restituir esse espírito de unidade da nação judaica, né? E restituir realmente, né, mais que restituir somente, é reensinar como é que seria feito, como é que deveria ser o culto verdadeiro a Deus, né? Inclusive essa questão aí do templo, como a gente viu de Salomão, né? E aí o cronista ele vai falar exatamente da vida de Ezequias e aí ele vai detalhar muita coisa aqui, né? Por exemplo, na sequência aqui, né, do próprio capítulo 29, né, a gente vê aqui o título, um título aqui não inspirado, né? Os levitas purificam o templo, né? Ezequias restabelece o culto de Deus. Vejam só como o cronista ele vai ele tem esse objetivo exatamente de dizer o seguinte: olha Ezequias o que ele fez, ó, ele estava realmente ele estava promovendo, né, esse reavivamento, né, e faz parte desse reavivamento fazer tudo isso aqui que ele estava fazendo, né? No capítulo 30, a celebração da Páscoa, né? No capítulo 31, né, quando Ezequias, por exemplo, ele regula as contribuições para os sacerdotes e os levitas, né? Vejam só como a preocupação, né, do cronista em registrar tudo isso aí, né? Tudo isso para quê? Para que na restauração, né, que estava acontecendo exatamente que era o grande objetivo, né, do cronista, né, era mostrar exatamente isso, ok? Então, a respeito do rei Ezequias, a gente tem exatamente esse testemunho, né, de que assim foi um rei que buscou realmente, ele promoveu esse reavivamento, ele fez uma tentativa, né, e inclusive ele diz aqui nos versículos que a gente leu, né,
Ele tendo em mente que o povo deveria se desviar então dos seus maus caminhos, né, de tirar toda aquela idolatria de dentro do templo, né, de realmente restaurar o culto verdadeiro a Deus, para que a ira do Senhor ela se desviasse, né? Porque Deus no momento em que o povo caía em idolatria, né, o povo sempre caía em algum problema, não o problema espiritual primeiramente, obviamente, né, mas também isso na opressão das nações aí estrangeiras, né? E isso sempre aconteceu de alguma forma, né? Claro que de uma forma mais destacada aí mais para frente, como a gente vê no capítulo 36, né? Quando realmente a Babilônia veio e tomou tudo, mas isso não foi somente em uma oportunidade, né? Isso aconteceu em outras oportunidades também, especialmente porque as nações estrangeiras eram até um instrumento do Senhor para trazer disciplina para o seu povo, né? Então é isso. Ezequias então tem esse espaço dentro do livro de Crônicas, né, de uma maneira muito positiva. Ezequias então foi um daqueles que recebeu a aprovação do Senhor, e mais ainda, né, ele promoveu realmente ele fez uma restauração, né, um reavivamento espiritual, ok? Tá certo que infelizmente o que aconteceu depois, né, o seu sucessor, né, acabou não levando isso tão à frente, né, assim, mas enfim, inclusive o rei Manassés, né, que foi o seu sucessor, ele foi um rei bastante perverso, né? Ele foi um rei que realmente não fez o que era bom, né? Fez muito pelo contrário. A gente vai falar um pouquinho sobre Manassés daqui a pouco. Um outro rei que promoveu então um grande reavivamento, né, em Judá foi o rei Josias, né? Nos capítulos 34 e 35 a gente vê mais ou menos o que a gente vê a respeito de Ezequias, ok? Foi então Josias que promoveu então uma terceira tentativa aí de reavivamento espiritual em Judá, né, no reino do sul, né? E o que se fala a respeito de Josias é exatamente mais ou menos a mesma coisa que fala a respeito de Ezequias, né? Quando ele purificou o templo, né? Assim como Ezequias fez, quando ele ah, ele celebra a Páscoa, né? Quando enfim, ele restabelece o culto verdadeiro a Deus, né? Josias então é um outro rei bastante importante na história de Judá, na história do povo no povo judeu, exatamente porque ele foi um rei piedoso e um rei que tentou realmente, que fez essa tentativa muito destacada, né, de promover um reavivamento espiritual em Judá, ok? Mas infelizmente, como a gente vê, né, aí a gente tem esses altos e baixos, e aí no final das contas, infelizmente, o reino do sul, Judá, acabou caindo, né, porque não houve mais como segurar, né, não houve mais como segurar aí a perversidade do povo, a idolatria do povo, né, todo aquele problema social que era advindo, né, dessa questão aí do afastamento, né, do afastamento do povo da vontade do Senhor. Mas para terminar a nossa aula de hoje, a nossa presente aula, né, eu quero falar sobre esse rei Manassés. No capítulo 33, desculpem, o rei Josias, a história dele basicamente aí o relato do reinado de Josias, ele está basicamente nos capítulos 34 e 35 de 2 Crônicas, ok? Mas quero terminar essa aula falando sobre
Manassés. Manassés é o sucessor de Ezequias, ok? E esse rei Manassés, que está no capítulo 33, né? Ele foi um rei, infelizmente, ele foi um rei perverso. Ele fez o que era mal perante o Senhor, né? Como está escrito aqui no capítulo 33, versículo 2. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões e diante dos filhos de Israel. Desculpe. Esse rei Manassés, falando um pouquinho mais sobre essa questão de ele ser perverso, eu quero falar nos versículos 10 a 16. Mas eu quero antecipar uma questão que tem algo muito importante sobre Manassés. Ele era um rei perverso, ele era um rei que fez o que era mal perante o Senhor, mas por outro lado ele se arrependeu, né? Assim não, o contrário daquilo que a gente vê na história de Uzias, que começou bem, mas terminou mal. Esse rei Manassés, desculpem, ele começou mal, mas ele não terminou tão mal assim, pelo menos na vida particular dele, como a gente vai ver hoje, que eu quero destacar, né? Versículo 10 do capítulo 33 de 2 Crônicas. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Muito bem, até o versículo 16 eu quero enfocar. Aqui, esse trecho, né, ele fala como Manassés ele tinha realmente um problema, ele tinha um problema de desobediência, ele tinha um problema de perversidade, inclusive, né? Versículo 10 diz assim: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. O que a tradição judaica diz é que foi exatamente esse rei Manassés quem assassinou o profeta Isaías. E segundo essa mesma tradição judaica, Manassés mandou matar Isaías serrando o corpo de Isaías ao meio, né? Então esse Manassés ele era um cara mau, né? Dizendo assim de uma forma bastante direta, ele era um cara perverso. E aí Deus então mandou para ele um grande castigo, uma grande disciplina, né? Ele foi então até deportado, né? Ele foi para a Babilônia, olha só. E aí, lá ele virou um preso, né? Ele ficou encarcerado lá na Babilônia. E aí o que ele fez? Ele se arrependeu. Vejam que não foi um arrependimento, não foi um arrependimento qualquer. Foi um arrependimento genuíno, né? Como ele diz aqui, muito se humilhou perante o Deus de seus pais, aqui no versículo 12. Aqui eu quero fazer uma observação muito importante, né? Certamente Deus não teria dado ouvidos a
a súplica de Manassés se não tivesse sido feito de coração, né? Então não foi simplesmente uma coisa assim somente pelo sofrimento. Poxa, não estou sofrendo aqui, então deixa eu ver se o Deus do meu pai, né? O Deus do meu pai ali, ele me socorre, né? Porque poxa, eu estou numa situação horrível aqui. Não, foi um arrependimento genuíno, né? Tanto foi um arrependimento genuíno que depois nos versículos seguintes a gente vê exatamente os efeitos desse arrependimento. O que, que ele fez? Ele, ele, aquilo que ele podia fazer para banir a idolatria, ele fez, né? Inclusive, olha só o que ele diz, o que diz o cronista no versículo 16, né? Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças. E mais importante, esse aqui é o mais importante, ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Desculpe. Vejam como esse arrependimento, né? Esse arrependimento de Manassés foi genuíno, porque ele gerou fruto, né? Esse arrependimento de Manassés, né, que Deus já havia visto que era genuíno, isso se tornou óbvio para nós, para o homem, né, para quem estava ali com ele, e para nós aqui, assim, para nós no sentido do exterior, né, daquilo que a gente consegue ver. Manassés ele não acabou não evitando, né, não evitando que eventualmente aí a idolatria talvez permanecesse de alguma forma, mas assim ele terminou bem, né? Ele começou mal, mas ele se arrependeu do que ele fez, né? Ele tomou um caminho, digamos assim, talvez um caminho inverso de Uzias, né? Que começou tão bem e não terminou tão bem assim, né? Não que Uzias tenha terminado, Uzias terminou mal, né? Mas Manassés não, Manassés ele começou mal, mas terminou bem. Ele começou muito mal, na verdade, né? Mandou matar profeta, mas no momento em que ele se viu numa situação extremamente difícil, né? Ele reconheceu, né, que o Senhor é Deus. Como diz aqui, versículo 13. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Bem, o Senhor nunca se fecha ao arrependimento, né? Todos nós temos chance de voltar para Ele, né? A qualquer momento. Não existe o tarde para Deus. Existe o tarde para nós, porque muitas vezes o arrependimento, né? O arrependimento na nossa vida ele pode vir tarde no sentido de algumas consequências não serem possíveis de serem revistas, né? Algumas consequências elas ficam e elas são indeléveis, elas não podem ser apagadas, né? Mas para Deus o que é mais importante, né? Para Deus não existe tarde, né? Sempre é tempo de arrependimento para o Senhor, né? E com Manassés não foi diferente. No momento em que Manassés ele pediu perdão a Deus, pediu realmente que o Senhor o perdoasse e se humilhou de uma certa forma, de forma tão sincera perante Deus, o Senhor o ouviu. O Senhor ouviu a súplica arrependida desse rei que havia começado tão mal, que havia assim ido por um caminho tão mal perante o Senhor, né? E isso é um registro bastante importante a respeito desse rei, né? Que no final das contas a gente vê que ele recebeu um testemunho muito negativo, né? Assim, sobre o reinado dele. Olha só o que diz, por exemplo, o versículo 9, né? Manassés fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel, né? É terrível isso, né? Mas enfim, no momento em que Manassés se arrependeu, Deus o restaurou.
Deus o perdoou. Isso que é o mais importante, né? O importante foi que Manassés ele teve essa oportunidade de reconhecer o seu erro. E para Deus não existe tarde. Para Deus não existe assim um tempo final, a não ser o próprio momento da morte, mas enquanto o homem pode fazer isso, ele tem essa chance, assim como Manassés fez. E o que é mais interessante é ver realmente os efeitos do arrependimento verdadeiro na vida de um homem, né? Como a gente vê aqui em Manassés. E o arrependimento verdadeiro na vida de tantas pessoas que a gente vê, tantas pessoas que a gente vê o testemunho, né? Que a gente vê como mudaram a sua vida depois de se arrependerem e depois de Deus os restaurarem, né? E que assim a gente possa realmente nunca perder a esperança, né? De ver alguém que eventualmente você possa imaginar que talvez, olha, essa pessoa nunca vai mudar, essa pessoa nunca vai se arrepender, essa pessoa nunca vai aceitar o Senhor Jesus, né? O exemplo aqui de Manassés, ele mostra que a gente pode sim, que a gente deve nunca perder a esperança, né? Que a gente pode ver realmente, né, a restauração da vida de uma pessoa, e pode ver nessa pessoa, né, os efeitos e os reflexos, né, os reflexos verdadeiros de um arrependimento, né, de um arrependimento verdadeiro e genuíno, né. Os frutos do arrependimento são como esse que a gente viu aqui na vida de Manassés, ok? Então não percamos a esperança. Por mais perversa que seja a pessoa, enquanto ela tiver a chance de se arrepender, Deus está dando essa chance. Deus nunca fecha os ouvidos para um ser humano, um homem arrependido de coração, né? Arrependido e humilhado perante Ele, né? Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê coragem e nos dê paciência muitas vezes, né, para esperar isso que é muito difícil muitas vezes para nós. Esperar que realmente alguém realmente acorde, alguém realmente tenha um repente de consciência, né, e se volte da sua vida, né, da sua vida de pecado, da sua vida de rebeldia a Deus. Que o Senhor assim nos abençoe e que o Senhor complete tantas outras lições a respeito de todos esses reis de crônicas e de Samuel, reis e crônicas, dessa história riquíssima, né, do povo, da história dessa nação de Israel, da nação de Judá, né? Israel, estou dizendo de um sentido amplo, né? Da nação do povo de Deus, ok? Que o Senhor então assim nos abençoe, que o Senhor então complete nos nossos corações a lição que Ele quer nos passar e que Ele quer nos deixar. Um grande abraço para você, até a próxima aula.